Eu sou aluna do IFBA, Campus Vitória da Conquista, e vou fazer uma apresentação sobre o Prolog. Essa apresentação é referente a um trabalho da disciplina de Introdução à Informática. Vou falar um pouco da introdução. Bom, a base da introdução do Prolog é que é uma linguagem de programação baseada nos princípios da lógica. Você vai utilizar a lógica do início ao final. Isso faz com que você não precisa dizer separadamente como alcançar esse objetivo, como por exemplo em outras linguagens, como Java e outras linguagens, que você tem que fazer a descrição passo a passo para estar solucionando um problema, né? Então aqui é o diferente. E ele é muito utilizado, essa linguagem é muito utilizada para desenvolvimento artificial e linguística computacional. Essa linguagem de programação não é padronizada e isso faz com que haja várias implementações do Prolog. Como eu citei aqui, eu vou estar falando especificadamente mais desse aqui, o SWI Prolog, que mais à frente a gente vai exemplificar para estar demonstrando como funciona mesmo na prática. Bom, e um pouco mais da história do Prolog é que ele foi desenvolvido em 1972 na Universidade de Versalhes, na França, por Alan Kohmenhauer e Philippe Roussel. E suas aplicações industriais se deu no início de 1981 e cada vez mais foi se desenvolvendo, né? Bom, e também após a primeira versão desse projeto da linguagem de programação, foi também surgido o segundo, com alterações na sintaxe e na semântica. Suas características é que, como eu já disse, é uma linguagem de programação lógica e baseada também em declarações de variáveis. Ou, em outras palavras, a base de dados é composta de regras e fatos, e a descrição do programa é baseada em o que realizar ao invés de como realizar, que é o contrário do que ocorre na maioria das programações imperativas. Onde existe um subconjunto de informações de primeira ordem, que são as cláusulas de RAM, que faz com que isso fornece a descrição das propriedades e assim, dessa forma, executa uma especificação do que foi falado anteriormente, do que foi da estrutura aplicada anteriormente. Sua principal aplicação é em programação simbólica, porque o Prolog envolve muitas relações entre objetos. Então isso faz com que crie-se objetos e essas relações fiquem entre eles, fazendo de tal forma que fique uma linguagem simbólica mesmo. Bom, sobre o funcionamento do Prolog, ele evita que seja descrito os procedimentos necessários para a solução de um problema. Então você vai informar uma estrutura já pré-estabelecida com todos os fatos que tenha naquela estrutura, e em cima daquela estrutura você vai desenvolver a programação em cima daqueles fatos, que mais pra frente a gente vai fazer alguns exemplos, vai ficar um pouco mais fácil entender. Os tipos de dados comumente existentes em outras linguagens não são empregados ao Prolog. Todos os dados são tratados como sendo de um único tipo, conhecido como termo, que pode ser uma constante, uma variável ou um termo composto. Aqui, bem importante são entender o que são os fatos aqui dentro do Prolog. Os fatos, ele é uma declaração de uma verdade incondicional, que vai ser utilizada como base para todo o desenvolvimento dessa linguagem de programação. Como neste caso aqui, a gente tem uma árvore genealógica que se refere entre a relação de objetos, sendo os objetos das próprias pessoas aqui. Sara e Abraão, pais de Isaac. Aí Ismael, filho de Abraão. Isaac tem 2 filhos. E essa é a ideia da relação dos fatos dentro do Prolog. As regras que nos permitem definir novas relações em termos de outras relações já existentes.
torna a linguagem útil para muitas aplicações. Por exemplo, a gente vai mostrar isso no programa, mas aqui, por exemplo, a gente está usando um único objeto que é Abraão para estar fazendo alguma relação entre eles. Está dizendo que Abraão é masculino. Só que ao decorrer da implementação dessa linguagem, a gente já consegue colocar mais objetos, relacionar quem é o pai, quem é o filho. Aqui também, no terceiro exemplo que a gente vai até aplicar, a gente consegue saber quem são os filhos, todos os filhos homens de tal pessoa, dos progenitores, né, o pai e a mãe. Aqui a gente vai conseguir saber quem é o avô, quem é os netos. Então vamos aplicar isso no programa. Vou subir aqui para essa relação de árvore genealógica, porque vai ser a base que a gente vai utilizar nos exemplos. Eu fiz o site, eu fiz o download nesse site aqui, o download do Prolog. Você pode baixar aqui facilmente. Aí vai gerar um arquivo executável e a partir daí você consegue rodar todos os programas. Eu até já, para o vídeo não ficar muito longo, eu já criei um arquivo com os exemplos contidos nele. Agora eu vou mostrar aqui como é bem simples utilizar ele. Você vai em arquivo, se você quiser criar um novo arquivo. Você salva onde você pretende e é bem simples. Aí quando você fizer isso, ele vai abrir uma janela. É uma janela para você fazer a edição do seu programa. Aqui, como eu já coloquei os exemplos, eu vou só editar mesmo, colocar o primeiro, que eu já utilizei, não vou criar um novo não. Aqui, ó. Então, qual é a observação que eu tenho aqui? No primeiro exemplo, que é esse, onde eu só coloquei quem são de sexo masculino e de sexo feminino. Bem simples. A declaração dessa linguagem de programação, como pode ver, é bem simples. Masculino aqui seria como uma classe que fosse algo que abrangesse universalmente, onde você vai colocar os objetos. No caso aqui, na masculina, eu vou colocar Abraão. Masculino, Isaac. Vou adicionando a essa classe os objetos que eu desejo, que me convém. E outra coisa importante, esse ponto aqui, ó, se eu não colocar esse ponto, vai dar um erro, porque faz parte da regra, por padrão da linguagem Prolog, utilizar o ponto. É tanto que quando você coloca o ponto, ele automaticamente já vai mudar a cor lá, ó. Já vai ficar em negrito, e então você já percebe que tem algum erro. Então vamos executar aqui a outra observação importante. Não pode utilizar caracteres especiais, acentos, porque senão provavelmente vai dar um problema na hora de você executar esse arquivo. Aqui, ó, toda modificação que você fizer dentro desse programa, você sempre tem que salvar. Vem aqui e salvar buffer. Aí após você salvar a buffer, você vem na outra página que a gente abriu do programa e aqui você vai consultar esse primeiro arquivo que a gente criou e selecionar esse primeiro arquivo que a gente criou, que é esse que eu criei aqui, que tem todo esse conteúdo. Vou abrir ele e agora eu vou executar aqui comandos para mim estar verificando essas informações que eu coloquei, essas primeiras informações. Por exemplo, aqui, masculino. Nessa classe, lembrando que tem uma distinção também entre letras minúsculas e maiúsculas. Então, nessa classe masculino, se eu colocar aqui Isaac, aqui dentro dessa classe, e outra observação, sempre você tem que colocar o ponto, porque senão você não vai conseguir fazer a consulta. Então, ele vai me trazer um resultado. No caso, ele está dizendo sim, é verdade. Isaac é masculino.
Agora, se eu colocar dentro de masculino Sara, que tá lá como feminino aqui, então vai ter um problema aí. Ele vai dizer que é falso. Aí outra opção que eu tenho que eu posso estar fazendo aqui, masculino, e eu coloco uma letra maiúscula. No caso aqui eu vou por X, porque é uma variável que eu quero descobrir. Nesse caso, quando eu der um Enter, ele vai trazer as informações de todos os objetos que estão inclusos nessa classe. No caso, ele me trouxe aqui o primeiro, Abraão, que, como a gente pode ver, está dentro da classe masculina. E para a gente saber o próximo, tem que apertar ponto e vírgula, e não Enter. Porque o Enter vai sair, né, desse comando. E o ponto e vírgula vai continuar até concluir tudo. No caso, Abraão, Isaac, Ismael, Esaú, Jacó e José. Pronto, falou todos, agora ele sai. Agora vamos aqui para o próximo exemplo que eu dei. Progenitor, que aqui a gente já usou dois objetos para fazer a relação entre eles. Esse progenitor aqui, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer quem é o filho de cada um deles. Isso eu já estabeleci devido a esse relacionamento aqui, ó. Esse relacionamento aqui. Então, simplesmente eu faço uma consulta e consigo ver quem é filho de quem. Se eu escrever aqui progenitor, tudo minúsculo, XY, ele vai apresentar na tela que Abraão é pai de Isaac, como mostra aqui nessa imagem. Abraão, pai de Isaac. Aqui, Abraão, pai de Isaac, aí ponto e vírgula vai para o próximo, Abraão é pai de Ismael, ponto e vírgula, Sara é mãe de Isaac, e isso aí. Aí se eu quiser saber os avós, ou filhos de quem, aí o que a gente faz? A próxima declaração, que é esse outro exemplo, onde a gente já consegue fazer uma análise mais profunda, utilizando aqui condicional, como esse símbolo que é o se, e aqui também a vírgula, que significa conjunção. Então ele vai comparar e vai me dizer quem é o filho e quem é o pai. Aí aqui a gente coloca filho, x, y, o ponto, como é padrão, ele vai dizer Isaac é filho de Abraão, Ismael é filho de Abraão. E vai mostrar todos os demais. Se tivesse mais, ele mostraria. E aqui o mesmo caso do avô. Eu digo x e y, lembrando que vai ser sempre maiúsculo. Dou um Enter. E ele vai me dizer aqui quem são. Ah, aqui eu fiz uma anotação errada, ó. É um ponto, tá vendo? Eu coloquei um ponto e vírgula e aí deu erro. Então tem que ser avô, x, vírgula, y, maiúsculo e ponto. Aí ele apareceu. Aí a gente confere aqui se é isso mesmo. Aqui, ó. Abraão é avô de Esaú. Correto. Aí ponto e vírgula, Abraão é avô de Jacó. Correto. Ponto e vírgula, Sara, avó de Esaú, e Sara, avó de Jacó. Aí aqui também tem uma coisa interessante, que você, utilizando a variável x, você consegue saber os netos de cada um. Por exemplo, aqui, avó, aí aqui eu posso escrever Abraão e colocar um x. Ele vai me dizer, então, todos os netos de Abraão. Vamos lá, Esaú, aí aqui eu apertei Enter. O certo é você apertar ponto e vírgula para você enxergar todos. E x. Aí você aperta ponto, Enter, Esaú, ponto e vírgula, Jacó, mostrou os dois. E conclui aí. Então, basicamente, o Prolog é feito dessa forma. É uma linguagem assim como todas as outras, é necessário você compreender a lógica para estar colocando ela em prática. A diferença
é a forma como você vai fazer essa implementação dessa linguagem.